Graça e paz. Quero dar uma boa tarde a todos que estão escutando essa live, assistindo, para falar um pouco da palavra de Deus. Aqui não como falar para uma congregação, por uma placa de igreja, mas essa live ela é feita para transmitir a palavra de Deus, falar um pouco da essência da palavra do Senhor, e eu quero aqui estar trazendo algo da parte de Deus para a vida de cada um de vocês, porque eu sei que quando nós falamos da palavra, Deus ele age conforme a tua vontade, e eu sei tudo que Deus tem para fazer. O meu nome é Sérgio, sou servo de Deus, não venho aqui com cargos nem com nada, a não ser a palavra de Deus comigo, pois sou servo e sei de tudo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, porque Deus ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E eu quero nessa tarde aqui estar trazendo uma reflexão para as nossas vidas que se encontra aqui no livro de Gênesis. Eu quero estar começando esse canal a partir de hoje, falando de palavra, que é para transmitir para a vida de cada um de vocês as bênçãos, as ricas bênçãos de Deus, e que Deus venha edificar a vida de cada um. E quando nós quisermos tirar as nossas dúvidas, que nós venhamos poder conversar. Estarei vendo a mensagem de cada um e vendo daquilo que cada um tem para falar. E para começar aqui, nós hoje vamos falar aqui sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. O capítulo 1, que nos traz a ideia de toda a criação de Deus sobre todas as coisas, quando Deus pegou a terra ainda vazia, quando a terra ainda era sem forma, não havia nada, e o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas, onde nós sabemos que onde o Espírito de Deus ele se faz presente, tudo se torna luz. E Deus começa a criar todas as coisas e diz: haja luz e houve luz. E fez Deus a separação entre luz e trevas, o dia e a noite. E fazendo Deus isso, se passou os primeiros dias, quando ele fez essa separação, e Deus fez expansão sobre as águas, fez uma divisão, pois era tudo azul, tudo lindo, e fez Deus a divisão que foi os céus e os mares. Fez Deus essa divisão e foi feito o segundo dia, e viu Deus que era tudo perfeito. E disse Deus que houvesse separação entre as águas, e uma porção seca surgiu. E essa porção seca foi chamada de terra. E assim também foi criado o terceiro dia. E assim Deus ele continuou a criar toda a erva do campo, todas as árvores, todas as coisas foram criadas. E Deus criou os luminares dos céus, e foi o sol e a lua, e foi criando tudo perfeitamente conforme ele queria. Um chamado para a noite, que era o sol, ou para o dia, que era o sol, e a lua e as estrelas para a noite, para que tudo fosse perfeito, que tudo tivesse uma iluminação celeste da parte de Deus. E tudo isso no dia 4 foi criado por essa separação. E Deus ele foi produzindo répteis que voassem sobre as faces dos céus, e criou os animais que estivessem ali, os seres viventes que estivessem sobre as águas, os peixes, as baleias. E viu Deus que tudo era bom, e pediu para que os animais frutificassem e se multiplicassem. E isso tudo foi o dia 5º. E no 6º dia criou Deus, produziu alma vivente conforme a espécie de gados e tudo aquilo que viveria sobre a terra. E nesse mesmo dia Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem de Deus e semelhança, meus amados, quer dizer, imagem, quando traz a tradução para a Bíblia, nos diz que a imagem é aquilo que nós devemos adorar, é aquilo que foi criado. Nós fomos criados à imagem de Deus, porque a imagem de Deus é a imagem da perfeição, é aquela que devemos buscar e adorar, e a semelhança para com Ele é aquilo que nós temos o poder outorgado pelo próprio Deus, de mandarmos nos animais viventes, nos seres viventes, assim como foi com Adão. Porque Adão foi colocado ali para que ele... Foi colocada a presença dos animais para que ele desse nomes a cada um daqueles animais.
e que ele pudesse comandar sobre eles. E tudo ali foi feito, e viu Deus que era perfeito, e assim foi feito o 6º dia. Assim terminando o capítulo 1 do livro de Gênesis. No capítulo de número 2, Deus já começa no período do descanso. Deus, depois de ter criado todas as coisas, ele descansou no 7º dia. E descansando ali no 7º dia, Deus santificou aquele dia pelo seu descanso. E o próprio capítulo 2, ele retorna um pouco para dizer sobre as plantas, que antes não existia ainda, não havia caído chuva. E por não haver caído chuva, as plantas, as sementes, elas eram regadas porque de uma fenda no chão saía um vapor, e desse vapor era regada toda a terra. E dessa mesma terra o homem é tirado. Deus, ele retira do pó da terra o homem e o forma, e em suas narinas Deus sopra o fôlego de vida. É aquilo que nos dá essência, é aquilo que nos dá estrutura, que nos mantém de pé. É a essência do Espírito que é soprado sobre as nossas narinas. Então Deus, ele fala para o homem que ali ele foi colocado em um jardim perfeito, onde tem todo tipo de ser vivente, todo tipo de animal, da onde ele poderia se alimentar, toda árvore, todo fruto que ele poderia comer, e que tudo era perfeito. Mas viu Deus que algo faltava, e viu Deus que cada animal ele tinha macho e fêmea, e que ali eles poderiam procriar e eram felizes porque não estavam sós. E quis Deus fazer, dar uma adjuntura ao homem, dar a Adão uma varoa. Então coloca Deus Adão em um profundo sono, retira de Adão uma das suas costelas, encerra a sua carne, e dali ele prepara a varoa. E depois se coloca na presença de Adão e fala: olha, Adão, esta aqui é a varoa que eu estou te dando. E Adão põe o nome da varoa de Eva, sua companheira, sua adjuntura, sua esposa. E diz a Bíblia que Deus, ele reúne os dois, ainda assim no último momento da dispensação, da inocência ainda, e fala: olha, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, vocês podem se alimentar daquilo que vocês quiserem, mas existem duas árvores. Existe uma árvore, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, aonde dessa vocês não poderão comer. E termina o capítulo 2, e o capítulo 3 ele já inicia mostrando a serpente com sua astúcia, e da maneira que ela chamando Eva para conversar, e diz: Eva, você pode comer de todo o fruto do jardim? E Eva fala: sim, posso, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente fala: claro, porque quando você comer, vocês serão como Deus, terão ciência de tudo que é bem e tudo que é mal. E ela come e dá ao seu varão para comer. E naquele dia, como era normal, Deus ele desce do seu santo trono para passear com as suas criações. E ao chamar Adão, Adão se esconde. E ele volta a chamar e Adão responde. E quando ele pergunta por que se esconde Adão, Adão fala: porque eu estou nu. E Deus fala para ele: como soubeste que está nu? Quem te falou? Comeste do fruto que eu disse para não comer? E a primeira coisa que Adão faz, como muitos nos dias de hoje fazem, é culpar sempre ao próximo. Nunca vigiamos antes do erro, e aí, quando cometemos o erro, sempre achamos alguém para colocar as desculpas sobre ele. E aí ele fala: foi minha esposa, foi a varoa que o Senhor me deu, que me desse para comer do fruto. E aí Deus, naquele mesmo momento, muito chateado, depois de ter feito tudo pelo homem, ele chama a serpente, pune a serpente, mas a partir daquele dia ela se arrastaria e comeria pó da terra e seria inimiga da própria mulher.
E a mulher, ela é punida por sentir dor a partir daquele momento. Para ter um filho, sentiria dor. E ela, por ser inimiga, tanto ela quanto a sua descendência da serpente, pisaria sobre a cabeça da serpente, e a serpente morderia o seu calcanhar. E o varão, ele também é chamado Adão, e é punido pela sua disciplina, por aquilo que ele fez de errado. E a partir daquele momento, ele não teria mais tudo em suas mãos. Comeria do suor do seu próprio rosto, plantaria, lavraria, e passaria por todas as situações que nós sabemos da dureza da vida, para que tenhamos o nosso sustento. Até o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos o amor de Deus para as nossas vidas. Deus, ele é tão maravilhoso que ele, às vezes viemos do mundo, e o mesmo eu tenho por experiência, poder dizer que quando vivemos no mundo, somos cegos. Nós vemos em tudo a alegria, mas uma alegria passageira. Uma alegria, uma curtição, uma festa que você vai, você escuta o som, dança, brinca, bebe, namora. Mas quando você chega dentro de sua casa, parece o início de todas as coisas. Aquele lugar vazio, aquele lugar escuro, aquele sentimento interno que não tem nada pronto ainda, que não há uma luz para que tudo mude. Mas quando nós viemos aceitar a Jesus, quando nós viemos mudar as nossas vidas, a gente sente ali uma mudança, um algo nascer e brotar de dentro de nós, e parece que tudo começa a ser criado novamente. Naquele momento ali nós vemos que tudo há luz, em tudo há um sentido, por mais difícil que esteja, em tudo há uma luz. Nós às vezes não queremos aceitar, queremos ouvir tudo aquilo que é bom, assim como foi na vida de Adão e Eva. Deus fez tudo por eles, entregou o mais perfeito que ele tinha feito. Porque imagine só você, Deus, ele preparou uma história na sua vida, pegou tudo aquilo que era perfeito e te colocou naquele ambiente perfeito, te deu toda a direção daquilo que você precisa fazer, e no mínimo ele disse: só não faz isso. Nas nossas vidas também não é diferente, porque Deus fala: a única coisa que eu peço a vocês é a sua adoração. Deus pede para que nós o adoremos, mas ele não nos obriga, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Adão e Eva, eles também tiveram, e escolheram comer do fruto e tentar ser como Deus. Nós somos a criação dele, imagem e semelhança, para buscarmos fazer o melhor. E o melhor é buscar a santidade do Pai. E quando eu digo santidade, não é ser santo porque é impossível, mas quando eu digo santidade, é o movimento da separação. É ser santo, que significa ser separado. Nós precisamos nos separar para estar na presença de Deus. Precisamos buscar errar o mínimo possível, porque às vezes diz: irmão Sérgio, mas eu posso não pecar e ser perfeito? Não, é impossível que você não erre, mas ainda que erre, existe um advogado fiel, e existe o Espírito Santo de Deus que caminha ao seu lado para sempre te ajudar. Peço para que guarde essa palavra dentro do seu coração, peço para que Jesus possa tocar na sua vida. Mais para frente estaremos falando de outros versículos, mais versículos. Quero começar a decidir a partir de hoje, 23 de fevereiro de 2019, e quero continuar até o findar do ano, e daqui para lá eu quero, com fé em Deus, poder terminar junto com vocês a leitura de todos os livros da Bíblia, para trazer um entendimento diferente. Que Jesus possa impactar a sua vida e mudar. Porque às vezes nós escutamos uma palavra e a insistência e achamos que ele fala isso porque ele é de lá. Um dia eu fui como cada um, estive no mundo, estive num caminho errado, e tudo para mim naquele momento era bom. Mas hoje eu conheço a verdadeira felicidade, o que é estar na presença de Deus.
Então que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu quero estar assim orando por você. Feche seus olhos para que você possa pedir a presença de Deus dentro do seu lar, dentro da sua vida. Pede uma mudança, porque eu sei que assim como foi em minha vida, que eu chegava às madrugadas das festas, eu sentia um vazio, parecia que nada me preenchia. Mas estando com o Espírito Santo, eu sei que tudo em nossa vida é completo. Soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho te pedir, Senhor, para que o Senhor venha habitar dentro de mim, venha mudar a minha vida, venha fazer, meu Pai, tudo aquilo conforme te aprai, pois o Senhor sim é a direção que eu devo seguir. E se ainda não há luz sobre a minha vida, que o Senhor seja a luz, seja o meu guia. Transforma a minha vida, transforma o meu lar, transforma a minha casa. Pois eu sei, meu Pai, que assim como eu declaro o Senhor como meu Rei, eu sei, meu Pai, que o Senhor se fará presente em minha vida. E por isso eu declaro que eu quero ser aquele que te busca incessantemente para que eu possa ser verdadeiramente feliz. Em nome de Jesus. Jesus possa abençoar vocês. E curtam bastante, se inscrevam aí neste canal. Deixem as curtidas. E que Jesus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Graça e paz.